sendo glorificando a Jesus? Só não vai ser Aleluia! Tempo todo. Amém. Irmãos, agora dia 21, sábado que vem, se não me falha a memória. Sábado dia 21, né? Sábado que vem. Nós teremos o nosso encontro de casais, amém? Vai ser lá na igreja de Fragata, porque a nossa igreja aqui não comporta arrumar mesa, essa coisa. Nós vamos fazer lá na igreja de Fragata, às 8 horas da noite. Deus providenciou e o pastor Jander e a sua esposa estarão ministrando conosco, amém? Ele ministra só para famílias, só para casais. Ele é pelo menos, é o único que eu conheço que trabalha com a Universidade da Família em Pelotas, amém? Até digo, acho que até Rio Grande do Sul, amém? Então, eles trabalham muito focados na família, nos filhos, nos casamentos. E graças a Deus, Deus providenciou tudo para que ele pudesse estar ministrando para nós, amém? Então, nós, dia 21, às 8 horas, estaremos lá na igreja de Fragata, ministrando o nosso terceiro encontro de casais, amém? R$30 por casal, amém? Nós teremos um buffet lá, com um rango gostoso, que uma irmã lá do pastoreio vai fazer. Ela tem buffet e ela vai estar servindo para nós, amém? Não vai ser mais estrogonofe, ela mudou lá o cardápio, como é pronta para levar para lá, porque senão não vai ter como ela administrar os cozinhamentos, amém? Então ela mudou o cardápio, mas garanto para você que vai ser bem gostoso em nome de Jesus, amém? Então, dê o seu nome se você ainda não deu. Bispo, eu não tenho dinheiro agora, mas creia que você vai ter até sábado, amém? É R$30, irmão. Eu sei que Deus pode levantar esse valor para você, e é uma vez por ano que a gente faz, irmão. Se esforce, vá. Amém? O bispo abriu também para os namorados que quiserem ir, também casal de namorado, pode ir também, em nome de Jesus, amém? Amém. Coisas vocês vão ouvir que só depois do casamento vocês vão poder botar em prática, amém? Mas pode ir. Amém? Amém. Amanhã nós acabamos então os nossos 21 dias de adoração, de intercessão, louvor e adoração, amém? De jejum. Nós acabamos amanhã, então, segunda-feira, às 8 horas, nós encerramos os nossos 21 dias, amém? Quarta-feira, nosso culto normal, às 20 horas. Quinta-feira dá para nós fazer o evangelismo, Tati? Não tem mais folheto? Eu vou viajar. Vai viajar, então esquece. Pode ser. Quinta-feira que vem, então, a gente faz o evangelismo. Sexta-feira, culto de tarde, às 15 horas. No sábado, então, a gente vai ter um encontro de casais. E no domingo, nosso culto da família, nosso culto abençoado, às 19 horas, amém? Irmão, eu quero incentivar você a convidar alguém para estar aqui, gente. Amém? Amém? Você sente Deus nesse lugar? Diga para mim. Amém. Você acha que esse lugar tem instruído você segundo a palavra de Deus? Sim ou não? Amém. Sim ou não? Sim. Então por que você não convida pessoas para estarem aqui? Não seja egoísta. Convide pessoas para receberem o que você tem recebido, para compartilhar com você o que você tem ganhado, o que você tem vivido, o que você tem ouvido, o que você tem experimentado. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, domingo, convide alguém para estar aqui com você. Talvez um irmão que há dias não vem no culto, procura ele, liga para ele, diz: ô fulaninho, por que você não está indo no culto? Estou sentindo sua falta, Jesus está sentindo sua falta. Cata ele lá e traz ele domingo em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu tinha me lembrado, mas acabei de me esquecer. Acho que é isso aí. Gente, o café eu parei por enquanto porque eu não tenho condição de ir. Amém? Eu perguntei se alguém se colocaria à disposição para ir. Ninguém me procurou por enquanto, então a gente vai deixar em offline, amém? Eu preciso de alguém que assuma esse compromisso. Assim como a Tati assumiu o compromisso de fazer o evangelismo, se não tiver ninguém para vir, ela vem. Assim eu preciso de alguém que faça o café, amém? Ah, eu não posso ir, então eu sei que tem alguém que vai ir, amém? Então se você sentir no coração, se você quiser receber esse ID do Senhor, então nos procure, a gente abençoa você com gasolina, a gente abençoa você com as coisas e você vai e faz essa obra, amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós precisamos cumprir esse ID do Senhor, amém? Jesus falou que ele teve fome, que ele teve preso, que ele teve doente, sim ou não? Sim. Sim. Então nós precisamos ir nesse ID, amém? Nós precisamos fazer isso. A igreja precisa fazer isso, amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu preciso de duas coisas de você. Que você tenha compromisso com o seu dia da oração. Amém? Amém? Não acontece nada se não tiver oração, irmãos. Amém. É um dia no mês. Alguns estão vindo 3 dias, eu sei. Mas a maioria é um dia. Um dia no mês que você vem orar. Não esqueça seu dia, venha orar. É um dia.
dia, 1 hora, irmão. Não vai interferir a sua vida se você deixar a louça lá na pia e vir aqui na igreja orar. Se você levantar um dia mais cedo e antes de trabalhar vir orar. Venha orar, irmão. Venha interceder. Ore pelos aqueles alvos que estão ali. Amém? Amém? Não acontece nada se não tiver oração. E nós precisamos dessa oração. O reino dos céus é movido pela sua oração. Se não tiver oração, não tem nada. Amém? Amém. Reage, irmão. Amém. Se não tiver oração, não tem nada. Amém. 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 Quando Jesus multiplicou o pão, o que ele fez antes de multiplicar o pão e o peixe? Ele orou, graças eu te dou, Senhor. E começou a partir, começou a multiplicar. Amém? Amém? Então nós temos que ter a oração. Por quê? Porque a oração mostra para Deus que nós queremos aquilo, que nós necessitamos daquilo, que nós cremos naquilo. Você é a igreja, eu não sou a igreja, você é a igreja. Não essas paredes que são a igreja, você é a igreja. E a igreja não se faz com uma pessoa, a igreja somos nós todos, nós somos a igreja. Amém, irmão? Amém. Nós somos a igreja. Glória a Deus. Não se faz igreja com uma pessoa, nós fazemos a igreja. Amém. A Bíblia diz que nós somos um corpo é com um órgão só. Se tiver só o coração funcionando, o corpo funciona? Não. Se tiver só o rim funcionando, o corpo funciona? Não. Se tiver só o cérebro funcionando, o corpo funciona? Não. Assim somos nós. Se nós não funcionarmos juntos, eu e você, cada um, desempenhando o seu papel na igreja, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Amém? 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 Graças a Deus. Então, cuide seu dia de oração, venha orar. Ah, não vou conseguir vir, avisa. Ah, irmão, esse me avisou que ela não vai conseguir vir, né? Sábado. Alguém pode vir orar no sábado? Alguém? Amor, tu vai vir orar sábado. Sábado, então, o bispo vai orar. Que a irmã Reci não vai vir poder orar o dia dela. Ela vai viajar, amém? Quer? Pode vir. Ou teu pai ou tu, então. Amém? E acho que agora sim terminei esse recado. Falei, né? Duas coisas? Não. Ah, não, outra coisa. Uma coisa era a oração. A outra, irmão, é que nós precisamos fazer uma área, nem que seja aqui na frente. Amém? Caso que está sendo difícil, né? Dia de chuva, principalmente, vem muita água. E como a gente está usando cadeira até lá ao fundo, é estudo d'água ali. Nós precisamos fazer uma área, nem que seja ali na frente. Amém? Amém. Então eu quero contar com você. Se você tiver alguma ideia, sei lá, a gente fazer uma rifa, alguma coisa assim, pra gente juntar uns 500, 700 reais, acredito que deve dar pra fazer com telha fina, uns 500, 600 pila, deve dar pra fazer uma área aqui, meia boca aqui na frente, pra não deixar a chuva cair direto na gente, amém? E também preciso da ajuda de vocês pra gente fazer, amém? Manual, ajuda manual e ajuda financeira, amém? Então vamos estar nos programando, se você tiver alguma ideia, se você quiser doar alguma coisa, né? Talvez um cobertor, sei lá, alguma coisa, né? Jogo de panela, sei lá, alguma coisa que seja bem atrativo pra gente fazer uma rifa, talvez a gente faça barato pra gente vender bastante número, amém? Pra gente juntar esse dinheiro pra fazermos essa área aí, amém? Amém, irmão! Ô, Jesus, acorda aí, sacode seu irmão, acorda! Acorda, irmão! Acorda, tu que dorme! O quê, filho? Acorda, filho! Amém? Amém? Agora sim, aplauda Jesus e receba o nosso bispo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Dá um abraço aí, seu irmão. Dá um abração nele aí. Fala pra ele, esse lugar não é outro, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Aqui o Senhor deu a vida e a bênção para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar vocês para se colocar sobre seus pés, para que nós possamos orar ao Senhor. Amém. 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 Pega a mão aí do seu irmão. Pega a mão do seu irmão, feche seus olhos. Eu vou pedir para você não conversar com mais ninguém a partir de agora, tá?
Só se for com o seu filho, que você precisa prestar alguma assistência. Caso contrário, deixe só as crianças falando. Tá bem? O reino dos céus é delas, é deles. Tá bem? É verdade. Pai, nós te louvamos essa noite, nós declaramos o quanto, Pai, nós somos dependentes do teu amor, do teu favor, ó Deus, e da sua graça. Nessa noite, meu Pai, não a nós, mas ao nome do Senhor nós damos glória. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes, que faz separação da alma e do espírito, que faz separação de juntas, medulas. Meu Pai amado, a tua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. E nessa noite, Papai, nós te pedimos, fala conosco através da tua palavra. Papai, fala conosco, meu Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós somos totalmente dependentes do teu Espírito. Nós somos totalmente dependentes do teu favor. Pai, nos envolve na sua graça, no seu amor, na sua presença. Meu Deus, nós repreendemos todo espírito de confusão, de contenda, de sofisma. Senhor, nós mandamos embora em nome de Jesus. E declaramos que só há liberdade nesse lugar para o teu agir, para o teu Espírito Santo. Porque onde o Espírito do Senhor está, meu Deus, há liberdade. E nós ansiamos em te dar liberdade nesse lugar, nessa casa de oração, meu Pai. Fala conosco. Fala conosco nessa noite, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, de mim, Pai, que serei o instrumento, o vaso que o Senhor vai usar nessa noite. Meu Pai amado, eu me esvazio de mim mesmo. Eu me esvazio de todo conhecimento humano, teológico, Senhor. Para que eu possa ser cheio daquilo que é celestial. Para que eu possa ser cheio com aquilo que vem do céu, Senhor. A tua palavra está pronta, Senhor. A tua palavra não precisa ser pronta, ela já está pronta. A tua palavra não precisa ser arrumada, ajeitada. A tua palavra, ela já é pronta, Senhor. A tua palavra é sim, sim, não, não, é o que é. Mas este teu vaso, Senhor, precisa ser pronto. Então me ajuda, me fortalece, me sustenta. Meu Pai, que possamos aprender de Ti. Que a manso e humilde de coração. Fica conosco, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Amém. Aplauda ao Rei. Você pode tomar o seu assento, glorificando a Jesus. Porque Deus é bom. Amém, gente? De quem é esse vale transporte? Do Capão do Leão? Sim, estamos no Capão do Leão, né? No valor de R$ 2,75. Quem perdeu? A Tati? Foi a Tati? Ok, beleza. Tá aqui, Tati. Não vai esquecer esse vale aqui. Amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 20. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ser breve nessa noite. Rapidamente compartilharei com você, né? Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diz espera aí. Quem não tem Bíblia diz eu preciso comprar uma Bíblia. Preciso comprar uma Bíblia. Não, e o pior é que às vezes o caso não é nem comprar, é trazer. Que desaforo. Meu Deus, ajuda. Senhor, ajuda-nos, Pai, pelo amor de Deus. Pelo amor do teu nome, nos ajuda. Não dá nem para ter desculpa, irmão. A menos que você tenha um celular que não tenha um Android, né, que não seja um celular que você consiga baixar um
o aplicativo da Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Amém? Amém? Mas glória a Deus pela palavra que diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra, amém, gente? Então, se você não tem Bíblia aí, ouça. Amém? Lucas 17, 20 e 21 diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência externa ou de aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Amém? Você pode tomar o seu assento aí? Amém. Glorificando a Jesus. Eita glória. Eita Deus. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom demais. O tempo todo. É interessante, gente, né? Porque quando nós ouvimos falar, né, em reino de Deus, todos nós, né, já ouviu essa palavra, reino de Deus, já falou, né, já fez uso. Todo culto nós utilizamos, né, fazemos menção desse nome, né, desse termo, o reino de Deus. Mas eu quero dizer para você, queridos, que por incrível que pareça, né, com todas as ferramentas que nós temos hoje em dia, muitas pessoas não sabem o que é o reino de Deus. Perceba que os fariseus, eles interrogaram Jesus e disseram: olha, aonde está esse reino? Né? Como é que é esse reino? Como é que funciona? E Jesus disse: não, vocês não entenderam ainda o negócio. Vocês não pegaram ainda o jeito. E Jesus disse: o reino de Deus, ele não vem com aparência externa. Queridos, o reino de Deus não é as quatro paredes da igreja. Nós precisamos entender que o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não são os instrumentos, as cadeiras, a iluminação, o som, não. O reino de Deus não são coisas visíveis. O reino de Deus, ele se manifesta visivelmente. Mas como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós, queridos. E nós precisamos receber isso no nosso espírito. Nós precisamos aprender isso nessa noite em nome de Jesus. Amém. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Você precisa entender isso. Que quando você ouve a palavra reino de Deus, não é a igreja estrutura. Quando nós falamos em reino de Deus, nós não estamos falando de igreja estrutura, que é isso que você está vendo aqui. Quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando de igreja orgânica, igreja organismo, que somos nós. Fala para o seu irmão: o reino de Deus está dentro de você. Amém. E esse reino de Deus, ele precisa sair para fora. Agora sim. Esse reino de Deus que está dentro de nós, ele precisa sair para fora. Porque o reino de Deus, queridos, é um reino. Certo? Facinho, facinho. O reino de Deus é um reino. Se o reino de Deus é um reino, todo reino tem um rei. Excelente. Todo reino tem um rei. E todo reino que tem um rei, dentro deste reinado, tem os seus súditos. Não é assim? Só que claro que nós não estamos trabalhando no reino físico, né? Natural, nós estamos trabalhando no reino espiritual.
E nós fazemos parte desse reino, aonde nós temos um rei, que além de súditos, somos filhos. E ele já não nos chama mais de servo, mas de filhos. Nós não somos mais chamados de servos, mas de filhos. Perceba que Jesus, quando estava andando com seus 12 ali, com seus discípulos, com seus apóstolos, ele disse, olha, já não vos chamo mais de servo, mas de amigo. Depois que Jesus foi para o céu, o Espírito Santo veio, aí veio o apóstolo Paulo dizendo, olha que agora vocês são mais do que amigos, vocês são filhos desse reino. Então, nós somos filhos desse reino de Deus. E nós precisamos viver a realidade deste reino. Amém. A realidade do reino de Deus, queridos. Por quê? Para que a nossa vida possa ser abençoada. Amém. Queridos, às vezes há uma grande intercessão particular nossa. Há um grande clamor particular nosso para que nós possamos ser abençoados. Mas nós precisamos entender que esse reino tem princípios. E os princípios precisam ser cumpridos. Amém. Porque se eu quebrar o princípio, eu vou ser quebrado por esse princípio. Amém. Toda vez que eu quebro o princípio me quebra. Um exemplo físico. Toda vez que alguém assalta alguém, ele quebrou o princípio. Certo? E ele vai ser enquadrado no Código Penal no artigo 155. E ele vai ter que responder pelaquela infração. Artigo 155, 157, aqui depende. Um é roubo, o outro é assalto, seguido de violência. Mas nós não estamos em aula de direito. Mas é só para você entender que toda vez que você quebra um princípio natural, né, que a gente sai da lei, nós respondemos por isso. Em casa, você chega com seu pai, você vai apanhar se você é pequeno. Certo? Porque você quebrou um princípio, desaforou seu pai, sua mãe, vai apanhar. Ou seja, toda vez que um princípio é quebrado, esse mesmo princípio me aciona. O reino de Deus é a mesma coisa. É um reino carregado de princípios. E eu preciso estar sujeito aos princípios de Deus. Aos princípios desse reino. Agora, diga para mim, qual é o Código Penal ou o livro que nós temos deste reino, do reino de Deus? A Bíblia. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Seja ela digital ou física, né? Que contenha 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. Pode ser NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Pode ser RC, que é a revista corrigida. Pode ser a RA, que é a revista e Almeida, que é a mesma atualizada. Pode ser a NVI, que é a nova versão internacional. Pode ser a King James, que é do Rei Tiago. Pode ser a Reina Valera, que é uma tradução espanhola. Pode ser. Mas desde que ela seja a palavra de Deus. Pode ser a Bíblia do pregador, do pastor, do profeta, do apóstolo, da mulher, da irmã, do irmão, do filho, do pai, do vô. Porque agora o que tem de nomenclatura, né, para nós adquirir a palavra de Deus não é fácil. A Bíblia que você quiser, você tem. Tem da vovó, tem do pai, da mãe, da mulher, do esposo, da esposa, do pregador, do jovem, do adolescente, da criança. Meu Deus! É uma infinidade de Bíblias para que nós possamos estar enquadrados nesse reino de Deus. É uma infinidade de oportunidade para você estar inserido no reino de Deus, para você andar debaixo dessa palavra. Só que nós precisamos conhecer o reino de Deus. Nós precisamos viver, queridos, o que o reino de Deus ele tem para nós, tanto de benefício quanto de exigências, tanto os de direitos como os de deveres. É um reino, ok? É o reino de Deus. E nós estamos dentro dele. A partir do momento em que você aceitou a Cristo, o reino de Deus vem junto.
O Espírito Santo veio e trouxe o reino de Deus, que está dentro de você, que não tem aparência humana, que não tem aparência humana. Por que não tem uma aparência humana? Porque o reino de Deus, queridos, a cultura desse reino, a cultura do reino de Deus é uma contracultura, a cultura do mundo, gente. Fala para você, meu irmão, a cultura do reino de Deus é uma contracultura, a cultura do mundo. Amém. Está entendendo? Você vive no reino de Deus, e aí é por isso que muitas vezes nós não somos abençoados. Não é porque a oração é fraca, porque o pastor não prega, não é porque o irmão não ora, não é porque você não jejua, não. É porque às vezes nós estamos desenquadrados, ou melhor, enquadrado em algum código penal desse reino, e nós não conseguimos assimilar. E nós assimilamos porque não sabemos, nós assimilamos porque desconhecemos, né? Somos ignorantes, mas não no sentido pejorativo, ignorantes porque de fato nós não conhecemos. E quando nós não conhecemos algo, nós somos ignorantes em algo, certo? Nós não conhecemos, é isso. Mas Deus não leva em tempo a ignorância, claro que não. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz o missionário Paulão. Deus não leva em tempo a ignorância, mas as consequências elas estão aí, né? E nós precisamos entender, queridos, que a cultura do reino de Deus é uma contracultura, a cultura do mundo. E nós precisamos viver de acordo com esse reino, de acordo com essa cultura do reino de Deus. Só para você ter ideia, sabe como que começou tudo isso? Lá no livro de Atos. Sabe como que começou essa cultura assim do reino, essa coisa de igreja, da igreja que deveria ser. Hoje, a igreja não deveria fugir nada disso. A igreja era para permanecer a mesma igreja. Claro, com o avanço tecnológico e tudo mais, né? Com vários benefícios que eles não tinham, mas a essência do reino não mudou. Lá quando começou a igreja, em Atos dos Apóstolos, funcionava assim, ó. Quem tinha 2 calças, dava uma calça para quem não tinha. Quem tinha 2 camisas, dava uma camisa para quem não tinha. Quem tinha 3 casas, ficava com uma e dava as outras 2 para quem não tinha. Era assim. Você sabia? Essa é a igreja. Essa era a igreja que começou. E mudou por quê? Porque Deus quis? Não. Porque conforme os anos veio se arrastando, a igreja foi se tornando, em vez de ser uma igreja que de fato é um organismo, começou apenas a ser transformada numa igreja estrutura, aonde cada um cuida de si e Deus por todos, sabe? Cada um por si e Deus por todos. E nós perdemos essa essência do reino de Deus, porque o reino de Deus não é assim. O reino de Deus nunca foi assim. E por aí vai. Você quer ver uma coisa? Nesse reino que nós temos no mundo, né? Na cultura do mundo, diz que se você achar um celular na rua, dane-se o gaiteiro, tira o chip, já era, me dei, ainda mais se for mais novo que o meu. Essa é a cultura do mundo. Essa é a cultura do mundo. A cultura do reino diz que o celular não é seu, você não pagou por ele, você não comprou, você não ganhou. Tem um chip ali dentro. E tem uma agenda ali. E você tem que devolver esse celular. A cultura do mundo diz que se você achar uma carteira com salário mínimo, o salário mínimo você pode pegar, mas o documento devolve, porque o cara vai ter que ir para a fila de não sei o que, tem que ter tudo de novo o documento. Mas o dinheiro na noiva da van, né? Não é isso, gaiteiro? Não! A cultura do reino diz que você achou a carteira com o documento, o dinheiro não é seu, tem que devolver o dinheiro também. Você está entendendo o que é o reino de Deus? O que de fato é o reino de Deus? Que não é as paredes.
que esse reino está dentro de nós, e que esse reino precisa se manifestar. Ora, como que nós vamos ser igual a Jesus? Se não fazendo o que Jesus fazia, se não agindo como Jesus agia. E se fosse Jesus nos nossos dias atuais? E se fosse Ele a tomar as minhas decisões, por exemplo, em algumas coisas, em algumas circunstâncias que nós estamos inseridos nela, como que Jesus, que é o rei desse reino, agiria? Porque se eu não ajo conforme esse rei, esse Jesus, se eu não ajo como Jesus agiria, é porque eu estou cometendo imperícias, eu estou cometendo falhas dentro desse reino, e eu posso a qualquer momento ser penalizado por isso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O cara vai lá, rouba hoje, não vai preso, ninguém descobre, não dá nada. O cara vai lá amanhã, rouba de novo, ninguém descobre, não dá nada. O cara passa 50 anos roubando. Lá um dia ele vai roubar, os caras descobrem. Pegam ele e ele vai preso. A única diferença só foi o tempo que demorou para ele ser preso. Às vezes nós estamos dentro do reino de Deus, queridos. Ó, há horas viajando na maionese, há horas gateando, há horas desenquadrado, há horas fora de esquadro, há horas fora de prumo, há horas. E nós estamos, não dá nada, ninguém me pega, ninguém está vendo, ninguém viu nada, está tudo certo. Aí nós ficamos, mas por que não acontece tal coisa? Por que parece que não flui? Não vai fluir, gente. Nós não estamos enquadrados dentro desse reino, dentro dessa palavra. Alguma coisa nós precisamos melhorar. Alguma coisa nós precisamos voltar, retroceder e consertar. Amém. E arrumar, ajustar. E o pior é que às vezes é só um ajuste. Mas nós precisamos conhecer o reino de Deus. Porque nós estamos dele. Amém. Você é abençoado por causa do reino de Deus. Amém. Amém. O reino de Deus está dentro de nós. Aleluia. Outro sim. Como nós externamos, mostramos, compartilhamos. Você sabia que você compartilha o reino? Eu só não sei a forma, mas você compartilha o reino. Eu compartilho o reino de Deus. Não sei a forma que eu compartilho, mas eu compartilho. Agora, como que nós estamos mostrando esse reino? Como que nós estamos mostrando esse reino? Outro sim, em Romanos 14, 17, ou 17, 14, não, 14, 17, diz assim que o reino de Deus, ele não é comida, nem bebida. Estragou, gente, a gente gosta tanto de comer, né? Mas a Bíblia diz ali em Romanos, Paulo escrevendo aquela igreja que estava em Roma, ele diz, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça, aleluia, e alegria no Espírito Santo. Nós até cantamos um louvor, gente, pelo amor de Deus. Aleluia. Nós não cantamos um louvor assim, cantamos. Senhor, traz teu reino sobre nós. E eu sempre oro isso, passei 20 dias orando isso. Senhor, estabelece o teu reino sobre nós. Não tinha como eu pregar outra coisa hoje, né, gente? O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém. É isso que é o reino de Deus. Nessas três coisas, dentro dessas três coisas, você vive bem. Aleluia. Bem com Deus. Amém. Bem com os homens. Você vive bem. Vive sem problema, bispo? Não falei sem problema. Eu falei que você vive bem. Vive sem luta? Não é sem luta. Você vive bem. Você vive bem. Você vive abençoado. Você vive transformado, restaurado. Porque a grande verdade é, quando
eu tenho de fato o reino de Deus, e eu consigo viver essas coisas do reino, eu consigo externar esses atributos do reino de Deus, queridos, acabou, você vive bem. Você vive abençoado, você está abençoado. Você é abençoado. Por quê? Porque você está enquadrado, inserido dentro desse reino, dentro do reino de Deus. E as coisas fluem naturalmente. As coisas acontecem naturalmente. Por quê? Porque você está debaixo dessa palavra. Você está debaixo dessa revelação. Aleluia. Você está dentro desse reino de Deus. Não do seu reino. O problema é que nós queremos competir com o reino de Deus. Às vezes nós queremos ter o nosso reino. E nós queremos ser o nosso reino. Eu sou o rei do meu reino. Não. Você não é o rei do seu reino. Você é o filho de um reino maior. Aleluia. Você é filho do reino de Deus. Glória a Deus. Olha, gente, pelo amor de Deus, olha que negócio interessante. Vamos voltar lá para o que Jesus falou, para o texto que nós lemos. Olha que negócio interessante. Os fariseus perguntaram, cadê o reino? E Jesus disse, cara, o reino está dentro de você. Não está aqui, não está lá, não está colar. O reino de Deus está dentro de você. Como é que é isso? Como é que é esse mistério? O reino de Deus tá... É por isso que você expulsa o demônio no nome de Jesus, porque é o reino de Deus. Há um rei que te autorizou a fazer isso. Você tem autoridade para isso. É por isso que os demônios vão embora no nome de Jesus. Por quê? Porque você está revestido por esse reino. Aleluia. Você tem autoridade, você é embaixador desse reino. E todo embaixador tem autoridade. E o que é o embaixador? Uma embaixatriz? O que é? Todo embaixador, toda embaixatriz, por exemplo, a embaixada brasileira nos Estados Unidos, o que é? É o Brasil lá dentro. Sabia disso? É o Brasil lá dentro. A embaixada americana vem aqui no Brasil, o que é isso? É os Estados Unidos da América, aqui dentro do Brasil. Com toda a sua força. Por quê? Porque é o representante da nação. Irmão, você é embaixador de Cristo. Você é o reino de Deus caminhando na terra. Aleluia. Foi por isso que Jesus não deixou esse reino em forma de paredes. Foi por isso que Jesus não deixou o reino de Deus preso numa parede. Por quê? Porque se o reino de Deus estivesse preso numa parede, a hora que você fosse embora, o reino ficava aqui. E você ia vazio sem nada para casa, sem reino de Deus. Jesus disse, não, o reino está dentro de você, porque aonde você for, o reino de Deus vai junto. Quando você entra dentro do hospital para orar por alguém, é o reino de Deus que entra junto com você. Quando você vai na casa de alguém que está atribulado, você está levando o reino de Deus para dentro da casa dessa pessoa. Amém. Ou seja, você está levando a paz desse reino, a justiça desse reino e a alegria do Espírito Santo desse reino. Você está carregando com você, você carrega com você. Nós só não sabemos. Mas hoje você já sabe. Pronto. Amém. Glória a Deus. Não serás mais tomado por inocente. Já sabemos que esse reino está dentro de nós. E aí Jesus diz, não, o reino está dentro de vocês. E aí vem Paulo e diz, o reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Queridos, esses atributos precisam ser e estar vivos dentro de nós. Esses atributos desse reino precisam estar vivos em nós. Para que de fato o reino de Deus esteja em nós. Para que de fato esse reino esteja em nós. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Você é representante do Senhor, queridos. Você é representante. Antes de você não ter nenhum cargo na igreja, ou obreiro, pastor, levita, missionário, bispo. Antes de você exercer qualquer cargo ou dom na igreja, você é um representante do Senhor. Esse reino, você está representando Ele. Agora, como é as nossas atitudes e qual é a nossa posição diante desse reino?
eu prometo ficar preso só no que Paulo disse. Desse reino, que é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Queridos, não, eu vou descer, gente. Quantas vezes nós não temos paz, gente? Quantas vezes nós não vivemos em paz? Nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos rever esse reino de Deus que está dentro de nós. A primeira coisa que Paulo diz desse reino é que esse reino é paz. Vírgula. É paz. Mas não a paz que o mundo dá, que é uma paz falsa. Uma paz que tem tempo, tem preço. Não. A paz do Senhor é aquela paz que o próprio Paulo diz que excede todo entendimento, que guarda corações e pensamentos em Cristo Jesus. Por que corações e pensamentos? Você nunca se perguntou? Pô, isso aqui é uma revelação. Anota aí para nós escrever depois também. Que excede é a paz que excede todo entendimento, que guarda corações e pensamentos em Cristo Jesus. Por que corações e pensamentos? Porque para Deus coração e pensamento é uma coisa só. Ou você acha que Deus quer seu coração de carne? Deus não é açougueiro. Deus não quer o seu coração de carne. E quando a Bíblia fala em coração, não é esse coração que pulsa, que bate. É esse coração aqui, ó. É esse coração. Por quê, queridos? Porque é esse coração que pensa. Esse coração não pensa, desculpa. Me perdoa se eu quebrei o encanto que existia, que você achava que era esse coração que Jesus queria. Não, desculpa aí. Esse coração pensa. Esse coração que deita de noite, começa a maquinar, né? Começa a sofrer quando deita. É esse coração, não é esse, é esse. Esse aqui só dói, porque são reações. O tanto de química negativa que você libera para ele. O tanto de coisas que esse coração libera para esse coração vai aqui e judia dele. Mas o coração que o Senhor está interessado é esse. Porque esse coração não pensa, esse coração pensa. Quem entende isso, diz amém. Por isso que é a paz que excede todo entendimento. Ó, volta para cá. Todo entendimento que guarda corações e pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, não é uma paz comum. É uma paz sobre-humana. É uma paz sobrenatural. A coisa está apertando, mas eu sei que eu confio. Amém. A coisa está... Parece que o barco vai virar, mas eu estou em paz. Eu sei em quem eu tenho depositado a minha esperança. Oh, aleluia! Está pegando fogo, mas eu estou em paz, porque eu sei quem é que está guardando a minha vida, quem está me escondendo. Aleluia! A água está dando do nariz, mas eu sei que nessas águas eu não vou me afogar. Eu estou em paz. Aleluia! Não estou falando de ser irresponsável. Não é isso aí. Mas eu estou falando da paz desse reino de Deus. Dessa paz que excede todo entendimento, que crê no impossível. Porque, queridos, aonde a falta de paz e dúvida, porque eu até acho que a falta de paz é a irmã da dúvida. Aonde que a falta de paz e a dúvida entrar, queridos, a festa sai para outra porta, cara. E aí já não há mais paz, já não há mais esperança. E se não há paz, acabou. Quando não há paz, acabou, querido. Você faz qualquer coisa. Você mete o pé pelas mãos, você fala o que não era para ter falado, você pensa o que não era para pensar, você age como não era para ter agido. Quem nunca? Né, então? Quem nunca fez um negócio desse, meteu os pés pelas mãos? Meu Deus! Eu já perdi as contas e às vezes... Ai, que horror!
Mas se bobear, nós médicos pegam nas mãos ainda. Com menos frequências, às vezes. Mas o que é isso? Descuido, fala para o seu irmão, descuido. Descuide, meu irmão. Queridos, nada, nem ninguém pode roubar a sua paz. Amém. Nada, nem ninguém pode tirar essa paz que você ganhou do céu, que você recebeu de Cristo, que você recebeu desse reino, desse rei. Essa paz que excede todo entendimento, que guarda seu coração e seus pensamentos em Cristo Jesus. Por isso tem a paz em casa, tem a paz na igreja, Amém. tem a paz no emprego, tem a paz em todos os lugares que você for, tem a paz. Aleluia. Tem a paz. Não perca essa paz. Pelo amor de Deus, não perca a sua paz que você tem em Deus. Fala assim, ó. Põe a mão sobre a sua cabeça e diga assim: Senhor Jesus, me ajuda a não perder essa paz que o Senhor me deu. Não perca a sua paz, queridos. Tenha paz na igreja. Gente, às vezes nós entramos em situações para perder a paz. Sabia? Sabia que às vezes nós, não sei, a gente parece que quer abraçar um problema só para perder a paz. Não faça isso, querido. Não perca a sua paz. Não perca a sua paz. Não perca a sua paz. Não arrume coisas para você perder a sua paz. Ame a todos. Ame a todos. Faça com amor, com gratidão no coração, com alegria. Não perca a sua paz. E isso não é questão de temperamento, é questão de escolher. Não botar essa paz fora. Não cause confusão de graça. E ainda que tenha motivo, se der para deixar quieto, deixa quieto. Maior será o seu galardão, e a Bíblia diz que com isso você amontoará brasas vivas. Oh, aleluia! Show! Que nem agora de manhã, saí com o Vitão, vou ter que contar, Vitão. O Vitão veio comprar uns negócios lá para fazer uns mistérios. E aí, estamos andando assim, ó pra cá. E aí estamos indo assim, aí tinha um trabalho de ziriguidum ali. E aí, Vitão, pô, olha ali, tem um troço atado, vamos ali. Eu disse, pai, Vitão, deixa esse troço quieto aí, cara. O que é que isso aí sai daí, cara? Ué, bicho, tá com medo? Que medo, homem! Se tiver um daquele troço e corta nos dentes, não tenho medo, mas o que eu quero meter a mão onde não fui chamado? Eu conheço esse troço, cara, te dane. Vou eu agora caçar confusão, né? Me meter aonde eu não preciso, ó. Tô muito bem, não tô precisando me meter em guerra, tô light, relax. Você não precisa. Ainda bem que eu fui com esse homem, gente. Senão ele ia dar uns Highlander ali, uns golpes de Kung Fu, ia sair atorando tudo no meio. Uma brincadeira à parte, agora voltando a falar sério, não perca a sua paz. Não houve confusão. Tem gente que parece que ou tem um imã ou procura, né? Um tilt. Não faça isso. Viva em paz. Viva em paz. Esse reino nos ensina a perdoar. Mas olha, é para perdoar quem? Afinal de contas, é para perdoar quem nesse reino? Aquela oração que Jesus ensinou para perdoar quem, afinal de contas? Quem está legal contigo? É para perdoar quem te ofendeu. Aquela oração ali de Mateus 6, que Jesus ensina, e perceba que aquela oração que Jesus ensina, ele está no meio da pregação do Sermão do Monte. Ele está ali.
E já ali em Mateus 5, 7, se não me falha a memória, ele dá a primeira palhinha. E ele diz, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aleluia. Aí em Mateus 6 ele dá, né, ele descreve a oração, a famosa oração do Pai Nosso. Em um determinado momento, ele ora e diz, perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado os meus. É para perdoar quem te deve, queridos. Quem deve dinheiro, bispo, também, mas não é só isso. É para perdoar quem deve. É para perdoar quem deve, queridos. Quem deve ofensa. Quem te machucou, quem te magoou. Nós temos que perdoar. É fácil? Fala que não, dá para dar um couro. Fala que dá. Ué, não sei então. Fala que dá. Não dá vontade? Fala que dá. Mas nós temos que perdoar. Esse é o reino de Deus. Parabéns, você está inserido. Oh, glória. É perdoar quem te ofendeu. Perdoe, não perca a sua paz por causa disso. Perdoe. É que nós estamos gente, eu sei que não é fácil, gente. A gente que é pastor, só ficar na paulada, mas todo dia o nosso espírito tem que ser treinado para perdoar. Você tem que ser treinado, queridos. Como é que você vai ter perdão dos seus pecados se nunca ninguém pecar contra você? Impossível. Impossível, queridos. O dia que nunca mais ninguém te ofender, te entristecer, o dia que nunca mais ninguém fazer nada contra você, ou Jesus já veio e deu tuia, você nem percebeu nada, ou você está no céu e também não se deu de conta. Porque enquanto nós estivermos aqui, querido, para que os nossos pecados sejam perdoados, alguém sempre vai nos ofender. Ô, papai. E aí, claro, as ofensas têm tamanho, eu sei disso aí, né? Às vezes é uma ofensa pequenininha, outras são média, outras são grandes, né? Graves. Temos que perdoar todas elas. Temos que perdoar todas elas. E claro que não é fácil. Mas nós precisamos perdoar a quem nos tem ofendido. Glória a Deus. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, a quem tem me devido. Ou na versão antiga, né? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Isso é ter paz. Porque quando nós não perdoamos, nós ficamos sem paz. E é horrível, gente, é horrível isso. É horrível. E nós estamos lá nos envenenando, querendo que o outro morra. Eu não sei quem foi que disse, mas quem disse, falou, bem falado, que quando você não perdoa alguém, é como se você estivesse tomando um copo de veneno esperando que o outro morresse. Na verdade, quem vai morrer é a gente, pela falta do perdão. Perdoe, libere perdão. Eu vou dizer para você uma coisa, na maioria das vezes, quem te ofendeu, a intenção nem era te ofender, é que faltou maturidade, faltou discernimento, ou até mesmo ignorância mesmo, porque eu sou campeão às vezes não, campeão também não vou, também não vou virar um bicho também agora, mas volta e meia eu marco uma coisa, me esqueço que marquei, não vou. Tomara que você nunca tenha ficado me esperando para nada, ainda mais foi para uma janta exterior, né? Mas a gente erra às vezes, né? No meio de tanta coisa, a gente se erra, mas nós temos que ter paz. Porque, queridos, quando a nossa paz ela é abalada, e estamos falando desse quesito do reino de Deus, quando a nossa paz ela é abalada, nós somos facilmente tirados do foco. Quando nós perdemos a paz, nós somos roubados do nosso foco. Então não é verdade? É verdade. Quando eu perco a paz, queridos, eu sou violentamente tentado a perder o foco. A
Quantas vezes já tentei fazer coisas minhas, pessoais, só para desfocar, porque eu não queria estar focado. Eu estava de cara com algo, ou com alguém, ou com alguma coisa. Só que mais cedo ou mais tarde eu preciso voltar. Preciso voltar todo avesso, todo envergonhado. Ô Pai, o Senhor sabe o que é. Para alinhar novamente. Por quê? Porque lá atrás eu perdi a paz. Então não perca a sua paz. Amém. Ninguém é merecedor de roubar a sua paz. Sua paz vale mais do que ouro. Você recebeu a paz desse reino por meio do sangue de um inocente. Aleluia. Então não perca a sua paz. Não perca a sua paz. Toda vez que você pensar em perder a sua paz, lembre que você também é um pecador. Lembre que você também peca. Lembre que você também falha. Lembra que você também erra. Que nós fazemos coisas que outras pessoas não gostam. Que nós agimos de formas que outras pessoas também não gostam. Isso prova duas coisas. Primeiro, não somos perfeitos. E segundo, nós pecamos. É Jesus ali, tranquilo, calmo, escrevendo no chão. Daqui a pouco um alvoroço, um griteiro na volta, quer que chega? Os fariseus, com a lei debaixo do braço, e uma mulher que foi pega no ato de adultério, e atiram ela aos pés de Jesus, e dizem: aí, Moisés mandou matar a pedrada. Não era brita, gente, pensa em pedra. E aí, o que tu diz desse negócio? Vamos apedrejar. Se levanta aí, para de escrever, que nós temos um serviço aqui. Moisés mandou, Moisés é a lei. E Jesus permanece ali, escrevendo no chão. E aí os caras incomodam, importunam Jesus, até que Jesus, calmo, suave da nave, tranquilo. Jesus olha para eles e diz: gente, pode tirar a primeira pedra. Quem não tem pecado. Caiu a casa da galera toda. Os caras já iam se alinhar para plumar, para apedrejar aquela mulher. E Jesus larga a sentença: quem não tem pecado, pode tirar a primeira pedra. E um a um começa a soltar as pedras no chão. Mas só que esse um a um não foi assim, um a um, normal. Os mais velhos, primeiro, jogaram a pedra no chão. Depois os de meia idade. Depois os mais novos. Por quê? Porque os mais velhos conheciam mais. Tinham mais tempo de igreja. E foram entendendo. Foram recebendo aquela verdade. Aí fica só os dois ali, Jesus, aquela mulher, alguns discípulos, né, que não ficaram de cara. E Jesus olha para ela e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ela olha: Senhor, foram todo mundo embora. Eles não te condenaram? Não, não me condenaram. Jesus fala para ela: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então perceba que Jesus não perdeu a paz, não invocou um arsenal de anjos para liquidar com tudo. Não disse: eu tenho a força. Vou fazer chover fogo aqui, vou liquidar com tudo. Não. Jesus simplesmente manteve a paz. E na palavra, na sua palavra, do seu reino, ele liberou a palavra. Queridos, ninguém tem o direito de roubar a sua paz. Amém. Não perca a sua paz por causa de Deus. Não perca a sua paz por causa de Deus. Você vale muito mais do
do que estão falando, do que falaram, ou do que aconteceu, do que vai acontecer. Do que vai acontecer. A regra é clara. Para o nosso caráter ser forjado, nós temos que passar por situações onde a nossa paz não seja nos tirada. Não perca a sua paz. A luta apertou, não perca a sua paz. Lembre-se que você tem um Deus que está cuidando de você. Aleluia. Enquanto a vida há esperança. Amém. Enquanto a vida há esperança, há solução. Amém. Ah, bispo, só não tem solução para a morte. Tem também. Se tiver que ressuscitar, Jesus ressuscita. Não perca a sua esperança no Senhor. Não perca a sua paz. Que excede. Por que essa paz excede, né? Passa todo o entendimento? Porque ela foge da ótica humana. É uma paz que foge da ótica humana, queridos. As pessoas olham para você, né? A situação complexa lá e fico pasmado. Meu, mas como é que pode, né, tchê? A pessoa está lá, o couro está comendo e ela está lá numa paz, numa nice, bem de boa, tranquilo, numa paz. Como é que pode, né? Mal ela sabe que você tem uma paz que vem de um reino maior. Aleluia. Que vem do reino de Deus. Glória a Deus. E com isso você está mostrando o reino de Deus para ela. Sem perceber, você está mostrando para ela o reino de Deus. O reino de Deus está sendo exposto na sua vida de forma saudável, de forma correta, de forma certa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então não perca a sua paz. Saiba que você serve um Deus que pode todas as coisas. Entenda que você tem um Deus que pode mudar a sua situação em questão de segundos, de minutos, de fé, em questão de fé. Mas vamos embora. Eu prometi falar pouco. Justiça. Queridos, o reino de Deus também é justiça. Fala, meu irmão, seja justo, meu irmão. Pratique justiça. Nesse mesmo sermão da montanha, Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Serão. Uau! Como vocês leem a Bíblia, gente? Por quê? Serão saciados, alimentados, fartos. Receberão dessa mesma justiça. Queridos, nós precisamos ser justos. Você não pode ter 2 pesos, 2 medidas nas suas atitudes. Você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Você precisa ser justo. Nós precisamos ser justos. As pessoas quando nos vê passar na rua, elas não precisam dizer, mas elas precisam saber que lá vai um homem e uma mulher que é de Deus e é justo. É justo. E aí nós voltamos daquele exemplo da questão do achar um celular. Eu sempre conto esse exemplo. Eu vindo da Liggás, 6 horas da manhã, 6h30, eu trabalhava na Liggás ainda. E aí quando eu vou entrar assim ali no Verona, no bairro que eu moro, no Fragata, eu olhei assim de longe assim, um celular, né? Celular, tá tirado no chão, eu disse, oh meu Deus. Desci da motinha, olhei, liguei ele, tá funcionando. Olhei tapado na agenda. Eu disse, Deus, esse celular aqui não é meu. Diante de Deus, não fiquei tentado em pegar o celular, querido. Não fiquei mesmo, Deus sabe que não. 6h30 da manhã, acordei com umas 4, 5 pessoas ligando para saber quem era o dono, para poder devolver aquele celular. Devolvi o celular. E aí, tu ganhasse lá R$100, a pessoa te deu um dinheiro. Não quero mentir, mas acho que um muito obrigado eu recebi. Mas e aí? Quem é que diz que você precisa receber algo para ser justo? Você simplesmente precisa ser justo. Porque é essa cultura do reino de Deus que nós precisamos passar para a nossa família, passar para os nossos filhos.
Você já percebeu, queridos, que o nível de injustiça que esse mundo vive? Já percebeu? Quanto mais vantagem eu puder tirar, melhor. Você já percebeu? Se eu conseguir um gato de alguma coisa, já mata pau. Já percebeu isso aí? Não, se eu conseguir uma internet do vizinho de graça, sem ele saber de preferência, luxo. Ele não sabe mesmo, não dá nada. Isso é injustiça. Fala pro seu irmão, isso é injustiça, meu irmão. Isso é injustiça. O roubo é uma injustiça. Você quer ver coisa boba? Roubar fila, gente, pelo amor de Deus. Isso é injustiça. Não, olha, vou dar uma culpada aqui. Isso é injustiça. Tirar vantagem e proveito é injustiça, gente. Não é justo. Para uma pessoa você ser uma coisa, para outra você ser outra, é injustiça. É injustiça. Eu não posso tratar você de um jeito e o outro do outro. Porque é injustiça. É claro que a gente sempre tem aqueles que andam mais perto. Isso não é justiça. Isso é porque anda mais perto, é diferente. Mas ser injusto, não posso. Você não pode. E isso é interessante, que às vezes nós trazemos isso para dentro de casa. Você tem 2 filhos, você parece que prioriza um mais do que o outro. Injustiça. Dá mais para um do que dá para outro, é injustiça, cara. Injustiça. E quando teu filho crescer, vai te jogar na cara que fazia a diferença dos irmãos. Vai seguir te amando, vai seguir sendo louco por ti, mas vai te jogar na cara. Que ele lembra que o quanto ele fazia e não recebia tudo o que o outro recebia. Injustiça, cara. Se não dá para dar para os dois, não dá para ninguém. Seja justo. Ensina teu filhinho desde pequenininho a ser justo. Isso é muito comum, né? A gente acaba deixando. Mas é errado. E nós vamos. E nós perdemos princípios desse reino. Olha, vê só, coisa tão banal, não é? Coisa de casa. Coisa de reino, queridos. O reino é justiça também, é ser justo. Amém. Porque a justiça sempre vai andar com a integridade. E Deus gosta de gente justa e íntegra. Aleluia. Deus gosta. Fez isso no meu servo Jó, íntegro, justo. Justiça. Aleluia. Ser justo. Ser justo com Deus. Não é porque se parou de falar nos cultos que você não precisa mais vir orar no seu dia, irmão. Você tem que vir orar. No mínimo avisar que não vai vir. Que aí o erro do espão vem. Eu dou uma cobertura, pastor, para essas coisas, né? Não deveria ser, mas é. Mas aí beleza, a gente vem, ora, não sei o que tem problema. Engatilhamos, fizemos. Isso é injustiça. Você não ora em casa, você não lê a Bíblia em casa, você não jejua. Aí alguém está pregando e diz, quantos horas aqui em casa? Levante sua mão. Fartura. Não posso ser o único que tinha ficar de bombar, não posso. Você é mentiroso, cara. Isso é injustiça. Você não ora, isso é mentira. E aí é feio 2 vezes. É feio porque você não levanta a mão, porque você não ora. É feio também, não pensa que é bonitinho. Então eu vou ser, pelo menos vou ser justo que não estou orando. Tá ralado, cara. Você precisa orar mesmo. Aí fica feio porque não ora e fica feio porque mente quando levantou a mão, quando não era para levantar, é injustiça. Impiedade. Sabe quem é que comete a impiedade? O ímpio. O ímpio
comete impiedade. E quem é o ímpio? Você sabe me dizer que é o ímpio? O ímpio não é o cara que nunca botou os pés na igreja. O ímpio não é o cara que não vem na igreja. O cara que não vem na igreja é gentil. Lembra que Paulo foi para os gentios? Quem é os gentios? Aqueles que não vêm na igreja, que não conhecem a Deus. Sabe quem é o ímpio? Para nossa vergonha, ímpio somos quem comete impiedade. Ímpio somos nós, quando prometemos algo e não cumprimos. Ímpio somos nós, quando não temos o temor de fazer as coisas para Deus. Ímpio somos nós que esquecemos de ser fiel a Deus. Ô, Pai. Injustiça, impiedade. Você está entendendo, queridos? Amém. Por que às vezes nós não somos abençoados? Não é a oração que é fraca, jejum que é fraco, você que é fraco, não. É as atitudes que são fracas. Você está entendendo por que às vezes nós patinamos? Por causa disso. Porque nós estamos no reino de Deus. E não estamos debaixo das ordens desse reino, dos deveres. Nós só queremos os direitos desse reino, né? Direito à cura, milagre, a bênção. Mas e os deveres? E os deveres do reino? Nós não queremos. Você consegue perceber o quanto nós deixamos de ser abençoados por causa dessas coisas? Por isso, em nome de Jesus, alinhe-se nessa noite. Amém. Alinhe-se ao reino de Deus. Aleluia. Alinhe-se a esse reino que você já está nele. Você vive, você está dentro desse reino. Seja justo. Seja justo com o seu irmão. Seja justo com o teu próximo. Seja justo com Deus. Seja justo com Deus. Aprenda, né? Aprendamos que nós muitas vezes não recebemos algo porque nós não fomos justos. Não fomos justos em alguma área da nossa vida e nós sabemos e não temos direito nenhum de cobrar alguma coisa. É como o cara que está andando no trânsito, aí passa no sinal vermelho, 10 dias depois chega na sua casa, 7 pontos da carteira e 100 e poucos reais de multa para pagar. Ah, brincadeira, como é que você viu um negócio desse? Não, amor, faz o seguinte, a gente faz uma carta e tu assume os pontos. Não posso ter, Deus me livre, vou perder minha carteira. Aí foge uma situação, vai passar os pontos para fulana, ciclano. Injustiça. 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 E quando nós cometemos injustiça, nós estamos defraudando esse reino. E ainda, tá, mas aí ninguém ficou sabendo, ninguém viu nada. Ninguém, humanamente falando, viu nada. Mas o reino espiritual não viu nada? Viu tudo. Viu tudo. E aí você está lá cobrando algo desse reino. Ou você está lá clamando algo desse reino. E o diabo está lá. Os 7 pontos não se liga, né? O sinal vermelho não se liga. É forte, meu. É sério. Seja justo. Seja justo em casa, seja justo na igreja. Seja justo com o seu pastor, com seus irmãos. Seja justo. Porque
justos serão saciados de justiça. E os justos serão honrados. Todo justo recebe honra por causa da sua justiça. A sua justiça falará mais alto. Só que a justiça de Deus, do reino de Deus, é diferente do reino dos homens. A justiça do reino de Deus, ela é justa mesmo. A lei dos homens não é cega. Tanto que se você olhar aquela criatura lá, né, do direito, ela tem uma venda nos seus olhos. Por quê? Porque a justiça do homem é cega. É cega mesmo. O cara tá lá, sei lá, um exemplo, o cara tá lá com a namorada, mas o cara é traficante. A polícia bate, invade a casa, ela vai presa junto. E vai mesmo. E se não tiver dinheiro para tirar, não tira, porque é traficante junto. A mulher nunca fez nada na vida, cara. Não é boa direito, nunca. O cara que. Olha, e eu vou piorar mais a história ainda. Ela nem sabia de nada. Dane-se o gaiteiro. A justiça é cega. A de Deus não. Nós precisamos receber essa justiça, esse reino de Deus. Nós precisamos ser justos. Nós precisamos ser justos. Por isso que nós somos luz. Por isso que Jesus nos chamou para ser luz. Por que ser luz? Para que nada fique oculto. Por que sal? Para que tenha sabor. Amém? Amém. E alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Seja alegre. Amém. Irmãos, seja alegre. Amém. Que possamos receber dessa alegria, esse reino. Perceba que essa alegria não é uma alegria humana, terrena. É alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Ou seja, ainda que as coisas